Boa tarde, gente. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e animados, né? Hoje é sexta-feira, o último dia da semana. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a orientação no espaço, tá? Na aula passada, nós aprendemos um bocado de coisa, não foi? A gente viu bastante conteúdo, a gente aprendeu um pouquinho sobre os astros e como é feita a contagem do tempo. A gente trabalhou as fases da Lua, trabalhamos também as estações do ano. O que mais que a gente conheceu? Os dias e as horas, como é que se formaram, que é justamente através das fases. Aprendemos um pouco sobre o relógio do Sol, como é que funciona, as semanas e os meses e os anos. E, por fim, as estações do ano, né? Aprendemos que aqui, por exemplo, no Nordeste, que é onde nós vivemos, né? Existe uma estação predominante, que é a estação seca, né? Mas temos duas predominantes, que é a estação seca e chuvosa, né? Então, aqui no Nordeste, por exemplo, não existe uma estação definida, né? A gente não tem primavera nem outono, ok? E outras coisas mais, não é? Aprendemos um pouco sobre o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. E falamos um pouco da translação, mas eu disse que a translação é um conteúdo que vocês vão trabalhar mais no sexto ano. E hoje vocês vão abrir o livro de ciências na página 15, que fala sobre a orientação no espaço. Tá? Esse conteúdo é importantíssimo. E vocês viram que, acho que das disciplinas que nós estamos estudando, nesse trimestre, essa de ciências é a que está mais complexa. Então, é necessário que vocês prestem atenção e façam a leitura acompanhando a minha aula. Então, abram na página 15, tá? A gente faz a leitura e eu vou parando, explicando, e vocês prestam atenção direitinho. Vejam bem. Em diversos momentos da nossa vida, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente precisamos nos localizar para chegar a algum lugar, não é? Então, observem esse exemplo dessa planta que está aí abaixo, tá? E tem uma representação da parte do bairro onde Laura e Ana moram. Então, em situações cotidianas, né? Até quando a gente vai pedir um Uber, um 99, que são aplicativos de carro, a gente precisa dessa localização. Então, vamos pensar na seguinte situação, né? Laura, ela está em casa. Então, observem aí que a casa de Laura está bem abaixo, tá? E precisará ir até a casa de Ana. A casa de Ana já está lá em cima, né? Com base na imagem, que orientações você daria a Laura para chegar à casa de Ana? Então, vamos prestar atenção. Vejam bem. A casa de Ana, para ir até a casa de Ana, o que é que Laura deveria fazer? Primeira coisa, ela deve seguir à esquerda, né? Então, ela segue à esquerda. Na rua desse hospital, ó, estão vendo o hospital? E depois ela deve virar na primeira rua à direita, estão vendo? Então, do lado esquerdo dessa rua fica a padaria. E ao lado da padaria fica a casa de Ana. Então, se eu fosse orientar alguém, eu orientaria dessa forma. Vocês orientariam do mesmo jeito ou de outra forma? Me contem. Para nos locomovermos de um lugar a outro, podemos utilizar pontos de referência. Isso é importante, tá? Então, os pontos de referência, eles servem para a gente nos locomover de um lugar para o outro, né? Ou localizar algum lugar, tá certo? Quais foram os pontos de referência que eu dei para vocês agora quando eu orientei Laura para chegar à casa de Ana? Eu dei o hospital e a padaria, são pontos de referência, não é? Então, vamos lá. Os pontos de referência, pessoal, são elementos que se destacam no caminho até o local desejado, como um restaurante, um parque e uma escola. Então, por exemplo, quando eu vou pedir uma pizza, né? E lá tem ponto de referência. Eu moro no bairro Três Irmãs e eu coloco ponto de referência sempre, por exemplo, próximo ao Safra Material de Construção, né? Que é um ponto de referência. Próximo à rede da Chesf.
próximo ao galpão da prefeitura. Então, eu tenho 3 referências diferentes para a pizzaria localizar a minha casa. Então, isso é ponto de referência, tá? São justamente os elementos que se destacam no caminho até a vinda, até a casa de alguém ou até a minha, enfim. Então, a casa de Ana, como eu disse, né? Por exemplo, ela fica ao lado da padaria. Então, essa padaria vai ser o ponto de referência para que se chegue até a casa de Ana, tá bom? Muitas vezes, então, tudo isso é para a gente entrar no conteúdo. Vejam bem, muitas vezes os astros, como as constelações do céu, né? E o próprio Sol, eles podem funcionar como pontos de referência. Então, vamos ver como é que isso acontece. Abram na página 16 e a gente vai trabalhar um pouco sobre a orientação do Sol. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia lá para fora trabalhar esse conteúdo. Como não estamos, vocês podem até sair, né? Hoje tá um dia meio que nublado. Daqui a pouco o sol abre mais. Vamos ver se dá certo. A gente estudou, né, que o Sol ele realiza um movimento aparente no céu, não é? A gente trabalhou isso na aula passada. Ele aparece de um lado do horizonte e ele desaparece do outro lado, não é assim? Então, ele aparece no lado, de um lado, e desaparece no lado oposto, aquele que ele apareceu. Então, os locais onde o Sol aparece e desaparece podem ser usados como pontos de referência de localização no espaço. Observem essa imagem. Essa é a representação da trajetória do Sol no céu durante o dia. Então, o Sol, no amanhecer, ele está do lado leste. Então, são esses pontos de referência que a gente vai usar. Norte, sul, leste e oeste, tá certo? Então, o Sol, quando ele nasce, ele tá do lado leste, certo? E quando anoitece, ele tá do lado oeste. E o Sol, no meio dele, vai estar justamente no meio, né? Então, mesmo que esses locais eles sejam locais exatos, como vocês estão vendo, o Sol ele pode ser utilizado como forma de orientação, pois nas zonas tropicais, ele surge no horizonte próximo ao ponto cardial leste e se põe próximo ao oeste, que é aquilo que eu vinha falando até agora, tá? Quando ele diz assim, zonas tropicais, é justamente as zonas da Terra onde é mais quente, né? Onde o Sol ele é mais aparente, tá? As direções cardeais são pontos de referência utilizados no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro se utiliza dessas direções cardeais, tá? O norte, sul, leste e oeste são chamados de pontos cardeais. As direções cardeais são pontos de referência utilizados no mundo inteiro. Além do leste e do oeste, existem o norte e o sul. O norte e o sul a gente já tinha visto até na aula passada, né? Com relação aos eixos, né? Não exclusivamente com relação aos pontos cardeais. Então, se esticarmos o braço direito, certo? Esticarmos o braço direito. Estiquem aí em casa. Na direção em que o Sol aparece, então vocês podem até fazer isso durante a manhã, quando amanhecer. Localizaremos o leste, certo? Que é justamente o outro lado. O oeste está na posição oposta, indicado pelo braço esquerdo, certo? O norte estará à nossa frente, certo? E o sul estará às nossas costas. Entenderam? Então, leste, oeste, o norte vai estar na nossa frente, norte, e o sul vai estar atrás de nós. Então, vejam nessa imagem dessa garotinha, né? Ao observarmos a trajetória aparente do Sol no céu, podemos nos orientar em relação aos pontos cardeais. Então, quando a gente faz essa observação com o Sol, né? Quando a gente abre os braços, a gente consegue observar, até pela essa imagem, né, da trajetória aparente do Sol, ou seja, quando ele aparece. Então, as direções pessoais cardeais, elas são tema do estudo da geografia, né, que é a disciplina que a gente trabalhou, inclusive, ontem, tá certo? Então, vejam como esse conteúdo ele vai se estender para outras disciplinas, tá bom?
Os pontos cardeais podem ser representados em uma imagem conhecida como Rosa dos Ventos. Então, vendo essa imagenzinha aí na página 16, a gente tem a Rosa dos Ventos. Ela vai justamente representar todos esses pontos cardeais, tá? Então, vejam bem, se a gente pudesse estar na escola, né? Eu ia levar vocês num espaço aberto no campo, por exemplo, onde a gente poderia observar o Sol e eu ia solicitar que vocês tentassem identificar os pontos cardeais utilizando o próprio corpo de vocês, como nessa imagem acima, tá? A gente poderia iniciar essa atividade no início da manhã e no finalzinho da tarde. Então, essa atividade só vocês podem fazer sozinhos, porque não tem como a gente aglomerar, não estamos mais de forma presencial. Então, se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, né? Até para vocês terem maior entendimento do conteúdo, tá certo? Página 17. A página 17 é para vocês realizarem um experimento, certo? Que é justamente fazer o relógio do Sol, tá? Então, olha só. Ao realizar este experimento, você poderá identificar os pontos cardeais baseando-se nas sombras projetadas por um gnomon, que é aquele instrumento que tem no relógio do Sol. Lembra que a gente viu na aula passada? A partir do movimento aparente do Sol no céu. Então, vocês precisariam de muita coisa, né? E precisariam da ajuda de um adulto. E as condições climáticas, né, não estão muito boas, pelo que eu vejo, está meio nublado. Então, infelizmente, eu não vou deixar vocês fazerem essa. Quando a gente voltar para a sala de aula, aí a gente faz, tá bom? Na página 18, a gente tem a orientação pela bússola. Quem aí tem uma bússola em casa? Eu não tenho uma bússola, por isso que eu não vou demonstrar para vocês, tá? Eu vou ver até se eu compro uma, porque na próxima aula eu posso até demonstrar, né? E essa da bússola eu vou até deixar para a próxima aula, para a gente trabalhar a orientação pela bússola. Então, hoje a gente trabalhou só a orientação pelo Sol, tá? Então, vamos deixar essa da bússola para um outro momento. Pessoal, hoje é sexta-feira, né? E como o terceiro bimestre começou, a gente não teve nenhuma sessão da sexta, então hoje a gente vai ter uma sessão da sexta, tá bom? No grupo eu posto para vocês o que é e o que vocês vão fazer com relação ao filme que nós vamos assistir hoje. Então, vocês vão realizar a atividade desse conteúdo, daqui a pouco eu digo as páginas. E é isso, fiquem atentos. Próxima aula a gente trabalha a orientação pela bússola, porque eu quero justamente trazer a bússola para vocês verem como é que ela funciona, para eu demonstrar para vocês como é que funciona, tá bom? Pessoal, é isso, um grande beijo. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.